Esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes à contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. A medida foi publicada em Diário Oficial no dia 29 de março, em edição especial. A prefeitura elaborou ainda 3 novos decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento das atividades comerciais na cidade durante o período de quarentena. A medida tem validade até o dia 7 de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos comerciais. Bom, nós conversamos agora por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o vereador Edivaldo Mignano. Vereador, obrigada por ter aceito o convite para conversar aqui com a população bauruense por meio dos nossos canais de comunicação da Câmara de Bauru. Ô Lidiane, eu que agradeço, viu, por poder utilizar esse meio de comunicação tão importante para poder falar com as pessoas. Vereador, um desses decretos editados no último dia 29 de março estabelece um período de calamidade pública na cidade em substituição ao decreto anterior, né, que previa um estado de emergência no município. Outro decreto regulamenta serviços em domicílio, por exemplo, manicure, cabeleireiros, barbeiros e etc. Foi importante regular essas atividades nesse momento aqui na cidade? Não tem dúvida, né? A grande quantidade de autônomos, de pessoas que prestam eles próprios o serviço e com isso eles têm o sustento das suas famílias, é muito grande na cidade. Então nós temos um grande número de cabeleireiros, barbeiros, manicures, esteticistas, pessoas que fazem do seu trabalho manual, né, do seu próprio trabalho, o sustento da sua família. E com isso a gente volta a colocar essas pessoas em circulação, embora ainda com bastante restrição, né? Embora ainda com bastante cuidado, mas elas já começam pelo menos a circular. Eu consegui cortar meu cabelo ontem, né? E já ajudei o meu barbeiro lá. Que demandas o senhor tem recebido da população com relação às preocupações nesse momento da pandemia? Por exemplo, nós sabemos que os números oficiais do coronavírus no Brasil, neste momento, estão comprometidos em razão da demora para que os resultados dos exames que vêm sendo feitos sejam divulgados. É possível para que o poder público, nesse momento, tome alguns caminhos visando amenizar aí esse problema? Eu acredito que os caminhos que têm sido tomados, eles são acertados, né? O isolamento, a diminuição de aglomerações, eu acredito que é com isso que nós vamos conseguir manter esses números, embora a gente ainda não tenha certeza, né? Como você disse, a demora na elaboração dos resultados é muito grande. Talvez a gente tenha já um número muito maior do que o que a gente acredita. Mas enquanto nós mantemos o isolamento e o controle, eu acredito que a gente vai manter essa curva baixa, pelo menos, né? Não aumentando cada dia mais, como tem acontecido em outras cidades, como São Paulo, por exemplo. Uhum. Vereador, o segundo decreto que foi editado no último dia 29 pelo prefeito Clodoaldo Gazeta suspende por 30 dias o corte de água para os moradores que não tiverem condição de honrar com o pagamento das contas nesse momento. O terceiro decreto da prefeitura prorroga para dezembro o pagamento da primeira parcela do IPTU no município. É importante e é dever do Estado, nesse momento, dar esse respaldo à população? Mas não tem dúvida, né? No momento em que a população tem uma incerteza com relação aos salários, ao próprio emprego, a sua condição financeira, quando o prefeito dá essa garantia de que ele não vai ter a sua água cortada, ele dá um alívio, né? Ele dá uma segurança para o munícipe, né? Que nesse momento vive um momento de dificuldade e de temor, na verdade, né? Agora, quanto ao IPTU, embora seja uma medida agora importante, nós precisamos também entender que o município sobrevive dos seus impostos. É através dele que ele faz a manutenção dos serviços essenciais para a população.
É claro que essa prorrogação vai ajudar muito as pessoas e também é preciso que haja um controle de gastos do prefeito, até porque era imprevisível essa falta de recursos agora. Eu creio que com o tempo tudo vai se ajustar e as pessoas vão fazer os pagamentos e tudo vai andar bem. Eu acho que esse é o momento de ajuste, tanto do munícipe com relação aos seus deveres e às suas obrigações, quanto com o poder público também, que tem as suas necessidades e também as suas obrigações a cumprir. Se a gente tem dificuldade, por exemplo, na coleta de lixo, a gente pode ter outro tipo de epidemia que pode ser muito pior. E aí eu creio que com o tempo tudo vai se ajustar e vai dar tudo certo. Nós estamos conversando com o vereador Edivaldo Minhano por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru. Foi estabelecida uma data pelos decretos do município, dia 7 de abril, como um período para que se reavalie a situação, levando em conta o apelo de alguns grupos empresariais da cidade para que o comércio seja reaberto em Bauru. Levando em conta os números que estão sendo divulgados nos últimos dias, casos já confirmados de coronavírus aqui na cidade, e a transmissão comunitária, que é quando o morador da mesma cidade transmite, né, para outro morador do município, dá para pensar de fato numa reabertura do comércio nesse momento, vereador? Eu creio que o primordial para nós seria a chegada dos resultados dos exames. Aí a gente teria uma ideia real de como está a situação na nossa cidade. Quem olha os números hoje falaria tranquilamente, não, pode abrir, porque nós não tivemos nenhum caso grave, a situação, mas nós não sabemos exatamente como está a cidade de Bauru com relação ao coronavírus. Então, é importante a gente manter sim o isolamento. Eu acho que se até o dia 7 chegarem os resultados, nós vamos ter uma boa ideia do que está acontecendo, de como avaliar a situação no município. E aí, eu acho que pode-se ou afrouxar um pouco, né? Ou, quem sabe, até apertar mais um pouco esse isolamento. O importante é que o dia 7 é uma data em que as pessoas, vamos dizer assim, estão suportando, né? Eu acho que depois do dia 7 alguma coisa precisa acontecer. A gente tem recebido bastante demanda de empresários que querem trabalhar, pelo menos eles já se adaptaram a isso, né? Receber pessoas na porta, fazer entregas ou buscar, no caso de algum tipo de oficina, buscar o veículo, levar depois. Então eu acho que essa flexibilidade vai depender muito de como a gente estiver no dia 7. Eu acho que é isso que precisa acontecer. Nós temos bons resultados, pelo menos, né? Precisamos ter uma resposta urgente de todos os nossos exames que foram mandados para o público. Bom, nós agradecemos então aqui a entrevista por telefone com o vereador Edivaldo Minhano, que falou para a TV e Rádio Câmara Bauru sobre, né, fez uma avaliação sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui na nossa cidade. Vereador, muito obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado, Viviane. Um abraço, vereador. Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito instaurados na Câmara Municipal de Bauru estão paralisados. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas, assim como o atendimento nos gabinetes. Os cidadãos devem acionar os parlamentares pelo telefone, pelas redes sociais ou por e-mail. Os contatos de cada gabinete estão disponíveis no portal bauru.sp.leg.br. Nós aqui da Rádio da TV Câmara voltamos a qualquer momento em nossa programação com informações referentes à pandemia de coronavírus aqui na cidade. Fique ligado.